Irmão, eu quero me desculpar aqui pelos irmãos por ter... Meu telefone está aqui, estava meio inseguro, terminou caindo. Amém, meus irmãos? Vamos deixar as pessoas entrarem aqui mais uma vez. Eu quero só me desculpar, né, irmãos? Porque caiu aqui meu telefone, ele deu uma dificuldade, mas eu quero continuar com a palavra no teu coração. Deixa as pessoas entrarem aqui. Nós vamos estar já finalizando. No primeiro capítulo, irmão, vamos recapitular o primeiro capítulo de Jonas. Você percebe algumas coisas importantes desse texto, que servem para a nossa vida. Primeiro, aquele que deveria pregar a palavra, que foi chamado, que foi escolhido, que foi comissionado, que foi enviado, ele foge da presença de Deus. Ele foge, né? Quero mandar a paz do Senhor aqui para o nosso pastor Wilson, lá de Altinho. Um abraço, meu irmão. Deus abençoe. O Alisson Rodrigues também, o Alisson. Deus abençoe, está assistindo. Nós estamos estudando um pouquinho do livro de Jonas. E a primeira coisa que eu identifico é que aquele que foi chamado para pregar, ele foge. Acontece sim ou não? Foi chamado para pregar, foi consagrado, quem sabe a diácono, quem sabe a presbítero, quem sabe a evangelista, a pastor, a missionária, foi chamado para fazer a obra. E aí o que é que acontece? Não faz. Até porque, né, irmãos, é só o pastor quem deve fazer. E Jonas, a Bíblia diz que ele foge. Primeira coisa que eu aprendo é que Jonas foi chamado para ser profeta de Deus e ele foge. Uma segunda coisa que eu aprendo é que aquele que foge atrai para si consequências. Jonas, ele entra em depressão, não é? Ele entra em depressão, ele dorme no porão, o mundo se acabando e Jonas dormindo, né? Pelo motivo simples, porque ele perdeu a comunhão com Deus. Em terceiro lugar, eu aprendo com o primeiro capítulo de Jonas que aquele que deveria ser o exemplo, aquele que deveria erguer a voz e clamar a Deus, não fez nenhuma oração. No capítulo 1 de Jonas, Jonas não ora, mas os incrédulos, os idólatras, ele nos ensina a clamar. É interessante que os incrédulos aqui, melhor dizendo, os idólatras, eles ensinam a Jonas a orar. Enquanto Jonas no capítulo 1 não fez nenhuma oração, os marinheiros se reuniram para cada um clamar ao seu Deus. Isso é uma vergonha para um homem e para uma mulher de Deus. Jonas deveria orar e ele não orou. Pai do Senhor, minha irmã Elisângela, Deus abençoe. Ele deveria orar e ele não orou. E uma quarta coisa que eu aprendo é que quem tenta fugir da presença de Deus, do chamado de Deus, além dele entrar numa pré-depressão, ele perde o sentido real da sua existência. Que é isso, pastor? Perde o desejo, o sentido da vida. Os marinheiros disseram para Jonas: Jonas, o que é que nós devemos fazer para que esse mal se acabe? Ele me joga no mar. Ele entra
ele entra num estágio, como eu posso dizer, de pré-suicídio. Ele pede para que seja lançado ao mar, ou seja, que eu seja lançado no mar para que eu morra. E aí, por perder o sentido real da vida, ele prefere agora a morte. Né? Quantos pastores aí já não se mataram? Hein? Quantos cristãos entraram em depressão e já não se mataram? Ou melhor dizendo, já não se suicidaram? Por quê, pastor? Porque perderam o real sentido de viver. Não é? Perderam o que o salmista Davi, no Salmo 51, ele pede ao Senhor. Davi, ele peca, como nós sabemos, né? Ele peca com Betseba, ele peca, e aí o que é que acontece? No Salmo 51, ele pede a Deus que restitua a ele a alegria da salvação. Porque quando se perde a alegria da salvação, então não tem mais sentido para viver. É por isso que muitos crentes entram em depressão e muitos deles que tiram a sua própria vida. Né? Para aqueles que estão entrando agora, nós estamos estudando o primeiro capítulo do livro de Jonas. Né? Ele perde o sentido da vida. E agora ele é jogado dentro do mar. No capítulo 1, Jonas não ora. No capítulo 1, Jonas não toma nenhuma atitude para amenizar a dificuldade. Né? E existem muitas pessoas assim também, gente, que foram chamadas por Deus, foram consagradas ao santo ministério. E aí desistiram, simplesmente entregaram a sua carteira, quem sabe, tiraram do bolso, olha aqui sobre a minha carteira, e como se isso tivesse agora um poder de eximi-los da responsabilidade de pregar a palavra. Jonas foge como que dissesse a Deus: eu estou entregando meu ministério, eu não quero mais, eu vou para outro lugar, eu vou fugir, né? Eu vou fugir disso, eu não quero isso para a minha vida. Ei, escuta só uma coisa. Não é? A palavra do Senhor nos diz que os dons e a vocação são irrevogáveis. Quando Deus ele chama alguém, ele não se arrepende. E a Bíblia Sagrada diz que agora os homens jogam Jonas dentro do mar. E agora estamos no capítulo 2. No capítulo 2 de Jonas diz assim, perceba, no capítulo 1, Jonas não faz nenhuma oração. O barco quase vira, a mercadoria foi perdida, quase as vidas eram perdidas e Jonas não ora. Tudo estava de cabeça para baixo e Jonas não ora. Mas no capítulo 2 nós aprendemos uma coisa. Capítulo 2 de Jonas, versículo 1 diz assim: e orou Jonas ao Senhor, seu Deus, das entranhas do peixe. E disse: na minha angústia clamei ao Senhor e ele me respondeu. Do ventre do inferno gritei e tu ouviste a minha voz. Porque tu me lançaste no profundo, no coração dos mares, e a corrente me cercou. Todas as tuas ondas e as tuas vagas têm passado por cima de mim. E eu disse: lançado estou de diante dos teus olhos, todavia tornarei a ver o templo da tua santidade. As águas me cercaram até a alma, né? O abismo me rodeou e as águas se enrolaram na minha cabeça. Eu desci até os fundamentos dos montes, os ferrolhos da terra correram-se sobre mim para sempre, mas tu livraste a minha alma, a minha vida da perdição. Ó Senhor meu Deus, quando desfalecia em mim a minha alma, eu me lembrei do Senhor e entrou a ti a minha oração no templo da tua santidade. Os que observavam as vaidades
vãs deixaram a sua própria misericórdia. Mas eu te oferecerei sacrifício com a voz do agradecimento. O que votei, pagarei. Do Senhor vem a salvação. Falou, pois, o Senhor ao peixe, e ele vomitou a Jonas na terra. No capítulo 1, Jonas não ora. Não está nem aí com o problema de ninguém. Edmar, que Deus abençoe a tua vida. No capítulo 1 de Jonas, ele não ora, ele não diz nada. Porque o problema não era com ele, gente. O problema era dos outros. E quantos homens e mulheres de Deus você não conhece, que eles não estão nem aí com o teu problema. Não estão nem aí com o problema de ninguém, irmão. Não estão nem aí se você está bem, se você não está. Você pode estar tendo perca, o barco pode estar se enchendo de água, pode estar sendo chacoalhado para lá e para cá. Eles não estão nem aí com a tua vida, nem com a tua história. É ou não é? Pessoas que foram chamadas para ser profeta de Deus, para ser boca de Deus, para ser bênção de Deus, muitas das vezes não estão nem aí com nada do que acontece sobre a tua vida. Nem sequer oram por você. Né? Esses dias, me permita abrir um parênteses aqui. Eu vi uma frase no Facebook que me chamou muita atenção. Eu até comentei, porque tem coisas que não dá para ficar calado. A pessoa fez uma frase seguinte: teu pastor te ligou para saber se você está bem, se você está com saúde, se você tem alguma coisa para comer, e blá, 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 blá. E aí eu disse, eu vou botar alguma coisa aqui. Eu coloquei lá: e você já ligou para o teu pastor para saber se ele está bem, se ele tem alguma coisa para comer em casa, se ele está bem de saúde, se ele está precisando de alguma coisa ou não? Porque parece até que é só as ovelhas que têm necessidade, os pastores não têm, os líderes não têm, irmão. Nós como líderes somos suscetíveis a tantas coisas que você nem imagina. Jonas era líder ou não? Jonas era líder, Jonas era profeta, e Jonas entrou num declive espiritual terrível. No capítulo 1, nós vemos Jonas afundando espiritualmente. Nós vemos Jonas esfriando espiritualmente. Nós vemos Jonas desistindo do ministério mais sublime que alguém pode receber na face da terra: ser boca de Deus para abençoar vidas. Jonas estava desistindo de ser profeta. E quantos pastores não têm desistido de ser profeta? E quantos pastores não têm desistido? Quantos homens e mulheres de Deus não têm desistido de ser profeta, de ser boca de Deus? Porque muitas das vezes não encontra ajuda aonde eles estão. A palavra de Deus diz que Jonas entra em depressão e ele não ora. Né? Pegando aqui a frase da irmã que postou outro dia aí: se teu pastor ligou, eu pergunto a você: você ligou para o seu pastor? Ou você acha que ele é um super-homem, um super-crente? Você acha que ele não tem problema nenhum? Você acha que, assim como Jonas, cada um com seus problemas? Meu Deus. A palavra de Deus diz que nós devemos honrar a nossos pastores. Está escrito em Hebreus, irmãos. Obedecer aos vossos pastores. Isto é bíblico, não é uma invenção do homem. Tem pessoas que estão querendo guiar a sua própria vida espiritual. Eles querem independência. Escuta só uma coisa. Vou tocar na mesma tecla. Elas entregam o cargo, elas entregam a carteira, elas entregam, sei lá, elas desistem do ministério, elas desistem das atividades que estão fazendo. Pai do Senhor, evangelista ali, Deus te abençoe, em nome de Jesus. E por elas desistirem, entregar os seus cargos, quem sabe até suas carteiras de membro, de presbítero, de apóstolo, sei lá, de qualquer coisa, entregam. Elas acham que não vai ter nenhum tipo de consequência com as vidas delas. E vai ter, meu irmão, viu? Vai ter sim. Jonas, ele entra em depressão no capítulo 1, ele não ora, sabe? Ele mesmo sendo líder, ele não ora, ele para de orar.
No capítulo 2, agora nós vemos o contrário. Aquele que não estava nem aí com os problemas dos outros, porque é assim que acontece. Tem muita gente que não está nem aí com o problema de ninguém. Ou não é? Está nem aí, irmão. Se você está bem, se exploda. Não está nem aí, irmão. Me permita a franqueza. Eu sou esse pregador franco mesmo. Quem me conhece sabe que eu não tenho muito arrudeio, como dizemos aqui no interior, para falar, não. Quero mandar a paz do Senhor para Elcio, que está lá perto do Rio Grande do Sul, né? Que Deus abençoe. Então, as pessoas são como Jonas, muitas delas. No capítulo 1 não orou por ninguém, não estava nem aí, o povo perdendo a carga, o navio querendo afundar, e eles nem aí, porque não foi problema dele, ele não estava sendo prejudicado, então o resto que se exploda, que se vire. Tem gente que é assim. Tem gente que só liga para você quando você está bem. Se você estiver passando problema, nem liga para você, irmão. Não está nem aí com a tua vida. Os marinheiros remando, lançando a carga e o Jonas dormindo. Estou nem aí, ó, que se virem. Né? Mas amigos de verdade são feitos, são criados, são forjados no momento da aflição, da dor, do problema, irmão, da dificuldade. Né? Aí joga Jonas no mar. Aí agora o problema, escuta só aqui o que eu vou falar, bem baixinho para você ouvir. O problema não era mais dos marinheiros, o problema agora era de Jonas. O problema agora era com ele. Aí você vê que no capítulo 2 do livro de Jonas, a primeira coisa que diz é que orou Jonas ao Senhor. Porque quando o problema é com a gente, fica mais fácil de orar, não fica não? Seja franco aí. Quando o problema é na nossa vida, na nossa casa, aí fica fácil da gente orar, né? Quando o problema nos atinge, então agora, ai de mim, autopiedade, coitadinho, eu fui lançado da tua presença, disse Jonas, eu estou perdido, eu estou no abismo, 3 dias dentro desse peixe, sofrendo, eu estou, meu Deus, as algas estão enroladas na minha cabeça, eu passo pelos abismos, eu desci até os ferrolhos da terra, as grandes profundidades e tal, e lá vai aquela choradeira toda. Tem gente que é assim, só se lamenta se o problema for dele. Se for dos outros, tá nem aí, irmão. Não molha uma palha para ajudar. Não molha uma palha, não move uma palha para te ajudar. Tem pessoas assim. E aí Jonas clama, faz aquela euforia toda. Mas existe uma frase no livro de Jonas, no capítulo 2, que para mim ela foi fundamental para que Deus pudesse agir favorável à oração que Jonas fez do ventre do peixe. Está escrito aqui, irmãos, eu vou até grifar. Capítulo 2 do livro de Jonas. Versículo 9. Versículo 9, irmãos. Estamos estudando o livro de Jonas, hein? Capítulo 1, capítulo 2. Ele diz no capítulo 2 do livro de Jonas, ele diz assim: mas eu te oferecerei sacrifício com a voz do agradecimento. Parte B, ele diz: o que votei, pagarei. Do Senhor vem a salvação. Sabe o que é que Jonas estava dizendo aqui? Todo profeta, quando ele era consagrado profeta à nação, ele tinha que fazer um voto. Escuta só aqui o mistério de Deus. Ele tinha que fazer um voto. Quando alguém era escolhido para ser profeta da nação, ele tinha que fazer um voto perante todo o povo. Qual era o voto, pastor? Era o voto de que tudo aquilo que Deus falasse para ele, para a nação, ele falaria. Ele não se acovardaria em falar a verdade ao povo. E aqui para nós, quem sabe você também fez esse voto. O pastor te chamou, te escolheu, te consagrou, disse: é você.
você vai assumir esse negócio aqui, você vai tomar conta disso, você vai ser consagrado, você vai, sim ou não? Aí você disse o quê? Você disse sim. Você disse sim. Você disse sim, pastor, eu quero. Sim, pastor, eu vou. O pastor perguntou, vai obedecer, irmão? Você disse vou. Vai respeitar a liderança da igreja? Você disse vou. Você aceita? Você disse aceito diante do povo, diante da igreja e diante de Deus. Jonas aqui disse assim ao Senhor, Senhor, o voto que eu fiz, eu vou pagar, eu vou cumprir. Porque do Senhor vem a salvação. E aí no versículo de número 10, olha, o capítulo 2 do livro de Jonas o capítulo 2 tem 10 versículos. Você vai ver que do versículo 2 até o versículo 9, Jonas está orando. E Deus somente calado, só ouvindo. Quem sabe Deus não está assim também na tua vida. Você falando, orando, e Ele só ouvindo. Porque Ele quer entender a intenção do teu coração. Ele quer que você perceba. Ele quer que você perceba a importância do chamado dele na tua vida. Você entende o que eu estou falando nessa noite? Deus quer que você entenda a importância do chamado que um dia Ele fez na tua vida. Aí no versículo 9, ele ora, versículo 2, versículo 3, versículo 4, versículo 5, versículo 6, versículo 7, versículo 8. No versículo 9, aí ele diz o que Deus estava querendo ouvir. E o que era? Ele disse, o que eu votei, eu pagarei. Eu cumprirei os meus votos, como ele diz na palavra. Porque eu oferecerei sacrifício com a voz do agradecimento. O que votei, pagarei. Do Senhor vem a salvação. Ele estava dizendo a Deus assim, Senhor, se eu tiver mais uma chance, eu vou ser fiel ao chamado que tu fizeste na minha vida. E aí agora Jonas se rende ao Senhor. Ele desmorona espiritualmente. Na presença de Deus, ele se rende. E ele diz, Senhor, o que eu votei, pagarei. Né? E no versículo, no capítulo 3, veja só aqui, irmãos, para mim finalizar essa live. No capítulo 3 do livro de Jonas, a palavra de Deus diz assim, e veio, veja bem, presta atenção no texto, e veio a palavra do Senhor segunda vez, dizendo, levanta-te e vai à grande cidade de Nínive e prega contra ela a pregação que eu te disser. E aqui eu percebo, irmãos, que Deus não é como o homem que desiste de você. Que Deus não é como o homem que desiste de mim. Que Deus não é como o homem, como está escrito em número 23 e 19. Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Deus jamais desiste do chamado que um dia Ele fez na vida de alguém. É tanto que no capítulo 1, versículo 1, Deus comissiona Jonas. Deus chama Jonas para ser profeta. No capítulo 3, Deus comissiona Jonas novamente, porque Jonas havia se arrependido. O que votei, pagarei. Né? Então, meus irmãos, eu quero aprender aqui no capítulo 3 do livro de Jonas, que Deus é o Deus que sempre dá uma segunda chance. Talvez você se encontre assim, meu irmão. Quem sabe tentando fugir da presença de Deus, quem sabe até hoje você tentou fugir, quem sabe você tomou rumos que não deveria ter tomado, você entrou por caminhos que não deveria ter entrado. Quem sabe você se frustrou dentro da igreja com alguém,
Que isso aí a gente vai chegar no capítulo 4. Né? Eu vou correr aqui para a gente não perder muito tempo. Mas a palavra de Deus veio a Jonas segunda vez, dizendo: levanta-te e vai, prega contra Nínive o que eu te disser. Olha, Jonas foi chamado, mas ele tinha a incumbência de ser fiel ao que o Senhor estava querendo que ele falasse. Fiel à palavra. Sabe, irmãos? Me perdoe aí os pastores aí, os líderes aí, mas se não tiver de acordo com a palavra que você estiver fazendo na tua igreja, então tua igreja está toda errada. Se tu não estiver sendo fiel ao que a palavra diz que devemos fazer, então tua igreja está toda errada. Né? Tua igreja talvez esteja dentro de Mateus capítulo 7, se me foge, versículo 23 e diante. Naquele dia muitos dirão: Senhor, Senhor, em teu nome eu curei, profetizei, e etc, etc. E o Senhor vai dizer: afasta de mim, vós que praticais a iniquidade. Tem muita igreja colocando iniquidade dentro da própria casa, do templo, onde Jesus disse que minha casa será chamada casa de oração. Muitas têm sido casa de show, irmão, de show. Sabe? Você percebe no capítulo 2 de Jonas que o que motivou Jonas a voltar para o Senhor foi o próprio Senhor. Não tinha nada. Sabe? Não tinha nada. O Ellison Rodrigues, eu quero direcionar uma palavra para o teu coração, meu irmão. Ninguém consegue fugir do chamado do Senhor. Eu quero dizer para você que no capítulo 3, Deus dá uma segunda chance a Jonas, e Ele está dando também a tua vida nessa noite. A chance de retomar as rédeas do ministério, do chamado dele na tua vida. Tá certo, meu irmão? Então você percebe no capítulo 3 que Jonas deveria agora voltar a pregar a palavra, mas tinha que ser fiel. Não podia ser infiel. Não podia tutubiar, como dizemos aqui no Nordeste. Não podia cochear entre dois pensamentos. Ele tinha que ser firme. Ele foi chamado segunda vez, ele deveria levantar-se. Primeira coisa que Deus diz: levante-se. Não é? Porque quando o homem está caído espiritualmente, ele precisa se levantar. Levante-se e vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela a pregação que eu te disser. É para pregar o que o Senhor manda. E sabemos que Jonas foi, e de 3 dias ele passeou na cidade clamando: dentro de Nínive vai ser subvertida. Né? E aí o que é que acontece como resultado quando pregamos a verdade? Jonas prega a verdade e o povo se arrepende. O rei fica sabendo, tira suas vestes reais, se veste de saco, se cobre de cinza, proclama um jejum para todo o seu reino. Nem animal, nem nada, nem criança, nem homem, nem mulher deveria comer nada. Vamos jejuar durante 3 dias. O povo se arrependeu. E o que é que acontece? Deus usa de misericórdia. Porque se tem uma coisa que Deus não pode fazer, é deixar de exercer a sua misericórdia. O salmista diz que a misericórdia do Senhor se renova a cada amanhã. Não é? A palavra de Deus diz: é por causa da misericórdia do Senhor que nós não somos consumidos. Por causa da misericórdia dele. E ele tem misericórdia também com a tua vida, tenho certeza disso. Porque ele não mudou, ele é bíblico, ele é o Deus da palavra. E a palavra não muda. Só que aí, Jonas prega com aquela cidade de Nínive, e ele sobe até um sicomorro, um serrote, como dizemos aqui no interior, um pequeno morro, e ele fica de lá onde dava para ver a cidade, não é tipo assim a cidade de Caruaru. Então ele sobe ali para o monte e fica olhando para ver se cai fogo do céu, se Deus faz alguma coisa, se a cidade é destruída, se há algum rebuliço. E aí ele fica olhando aquilo, só que aí começa a fazer um sol e tal, Deus
uma plantinha nasce e cobre ali a cabeça de Jonas. Provavelmente ele era um pouco calvo, e aí o sol, ele estava protegido do sol com aquela planta. E Jonas observa e nada, e Deus não faz nada, porque ele queria que Deus agisse. Ele queria que destruísse aquele povo. E Jonas se deu de que Deus é o Deus da misericórdia. E o que é que acontece, meus irmãos? No capítulo de número 3, Jonas arrepende. O que acontece? Mas no capítulo 4 nós vemos o descontentamento de Jonas para com Deus devido à sua misericórdia para com o povo. Ficou lá observando, disse: vai cair fogo, vai destruir tudo agora. Né? Porque tem gente que é assim, irmãos, ele quer ser profeta da derrota. Tem gente que quer profetizar o mal para o povo. Mas como é que eu posso, como é que você pode amaldiçoar a vida daquele que Deus abençoou? Irmão, como é que pode? Minha irmã Cleide, a paz do Senhor. Minha irmã Sônia Helena, a paz do Senhor. Como é que a gente pode amaldiçoar aquele que Deus abençoou? E aí Jonas, no capítulo 4, fica esperando Deus amaldiçoar os ninivitas. Só que ele se esqueceu de que o povo se arrependeu. Mas na mentalidade dele, na sua religiosidade que estava impregnada através da lei judaica, os preceitos, 413 preceitos, se eu não me foge da memória, não é? A lei, os 10 mandamentos e os 413 preceitos estava tão enraigado no coração de Jonas que ele se esqueceu de uma coisa: que Deus não é só Deus dos crentes, Deus é Deus de toda a terra. Deus manda no mundo inteiro. Viu? Acabar com essa história de achar que Deus só é meu Deus. Deus, ele é o Deus de toda a terra, gente. De toda a terra. Está escrito em João, no capítulo 3, versículo 16: de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Todo aquele que nele crê. Não é só o crente, mas é todo que crê. Não é o evangélico, é todo que crê. Deus não está confinado dentro de 4 paredes. Deus é o Deus de toda a terra. Jonas se esquece de que Deus era Deus de todas as nações. E usa de misericórdia para quem ele desejar usar de misericórdia. E endurece o coração para quem ele desejar endurecer. Não é? Meu amigo Fábio, Deus abençoe, um abraço, meu irmão, em nome de Jesus. Estamos estudando aqui o livro de Jonas. E aí a plantinha nasce, cobre a Jonas. E aí o sol bate. Jonas estava protegido ali, meio chateado já, porque ele estava esperando, olhando para ver se o mal acontecia. Porque tem gente que é assim, irmão. Tem gente que é assim. Me permita a franqueza, mas tem gente que é como urubu. Fica dando volta só para ver a carniça dos outros. Ele quer ver a carniça, ele quer ver a derrota, ele quer ver o cara afundado, ele quer ver o cara na derrota. Tem gente que é assim. Coração mau. Jonas, mesmo sendo profeta de Deus, você percebe que ele precisava mudar o seu interior. Tem muita gente que é crente, mas precisa mudar o interior. Precisa mudar o coração. Não é? E como é que muda o coração? Em Romanos capítulo de número 12. Não é? Como é que está escrito? Vamos abrir para a gente não falar o que não está, né, irmãos? Romanos capítulo 12. Me aguarde só um pouquinho, eu volto para Jonas, viu? Romanos capítulo 12. Quero ler. Romanos capítulo de número 12 diz assim, irmãos. Olha só, escuta só a palavra. A palavra é melhor do que qualquer coisa. Paulo, escrevendo aos Romanos, ele diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pela
compaixão ou pela misericórdia de Deus. Veja bem. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimentais a agradável e perfeita vontade de Deus. Você é crente? Você precisa se renovar. Eu sou crente, preciso me renovar todo dia. Você acha que ser convertido, você acha que ser crente é um sinônimo de imunidade espiritual? Irmão, nós somos sujeitos. Nosso espírito, ele foi renovado, mas a nossa alma é velha. Temos trejeitos, gostos, desejos, tentações. Temos muitas coisas que a gente precisa tirar do nosso coração. Temos raiva, ira, tantas coisas que a gente precisa na presença de Deus isso. Amém? Me engasguei um pouquinho aqui com o cuspe, com a saliva. Mas aí o que é que acontece, meus queridos? Jonas, no capítulo 4 do livro de Jonas, em vez dele ficar feliz, ele fica com raiva. Veja bem, em vez dele ficar feliz, ele fica com raiva. Porque a coisa deu certo. Ele prega, Deus usa de misericórdia e ele fica com raiva porque Deus abençoou o povo. Tem gente que é assim, que não pode ver ninguém bem, que ele fica com raiva. Ele quer o bem para si, mas não quer o bem para o outro. Jonas é o egoísta, é o profeta egoísta, preconceituoso, cheio de preconceitos, irmãos. A palavra diz, meus queridos irmãos, Jonas, o profeta Jonas, ele não queria, ele deixa transparecer isso, que ele não queria que o povo de Nínive se convertesse. Você entende? Mas pelo motivo simples, porque ele achava que Deus só era o Deus da nação dos judeus. Não, Deus não é só Deus da nação dos judeus. Deus não é só Deus da igreja. Deus é Deus de toda a terra. Isso é uma verdade. E aqui nós percebemos uma lição, outra lição importante. Nós percebemos que Deus ama gente fora da igreja. Sabia disso? Que Deus ama pessoas que estão fora da igreja. Um pouquinho aqui, me permita abrir um parênteses. Deus te amou a partir de qual momento? Quando foi que ele começou a te amar? Quando você se converteu? Seria algo, um pensamento muito errado. A Bíblia diz que ninguém teve maior amor do que este, de Cristo Jesus. Ninguém teve maior amor do que ele. De ter dado a vida por nós, sendo nós ainda pecadores, ou seja, ele nos amou quando nós estávamos no mundo, eu e você, fazendo o que não agradava a Deus. Ele nos amava. Aqui no livro de Jonas, capítulo 4, voltando para o texto, Deus mostra para Jonas que ele está enganado, que Deus ama gente fora da aliança. Deus ama também as pessoas que não conhecem a ele. Não é? E nós finalizamos aqui o texto, que a plantinha nasce, cresce, Deus manda um germezinho, um verme, morde a planta que estava protegendo a Jonas. Jonas fica com raiva e ele pede a morte, né? E Deus diz assim para ele: Jonas, tu está com pena da planta que hoje nasceu e hoje morreu? Por que eu não vou ter pena, não vou ter misericórdia de 120 mil pessoas que não sabem nem o que é a mão direita nem a esquerda? Criança. Tem 120 mil crianças ali naquela cidade. Eu vou destruir a cidade por causa de você, Jonas. Para um capricho seu, eu vou destruir a cidade. Lá tem 120 mil crianças. Só criança tem 120 mil. Eu vou destruir elas para fazer um capricho teu, não é? Tem profeta que é assim,
que ele quer ser, ele é mimado, ele quer que Deus responda as coisas do jeito dele, que Deus faça do jeito dele, porque se não for ele faz birra, e por aí vai, não é? Tem muitas pessoas que são assim, são chamadas, têm cargo, têm tantas responsabilidades, são consagradas, mas é aquela pessoa cheia de mimando, todo o tempo trazendo algo que possa agradar o coração, deixar ele fazer as coisas da maneira que quer, deixar ele dizer o que quer, fazer como quer. Irmão, com Deus é diferente. Quem manda é ele, quem sabe é ele, quem faz é ele, quem diz é ele. Aleluia. Por isso que no capítulo de número 3, quando Deus vai pregar a palavra que eu quiser, né? Aí Jonas diz o seguinte: se é desse jeito, é melhor que eu morra. Se é desse jeito, né? Se é desse jeito, é melhor que eu morra. Ele entra aqui no outro estágio, né? Ele pede para si a morte. Ele diz: já que o Senhor não matou os outros, mate a mim, eu quero morrer. É o cúmulo, Jonas é o cúmulo do absurdo. No capítulo 1, os pagões oraram, perderam a carga, quase morrem, botaram força remando, fizeram de tudo. Jonas dormiu, não fez nada, nem orar orou. Me lança no mar. Aí quando o problema é com Jonas, enquanto o problema era com os ninivitas, com os marinheiros, problema de Jonas. Quando foi para ele, quando ele caiu no mar, que o peixe engoliu ele, então, o que é que acontece? Então aí, nesse momento, Jonas ora. Tem crente que é assim, quando o problema é dos outros, se vire. Quando é o problema é meu, meu Deus, eu vou fazer, Senhor, eu vou orar a partir de hoje, o voto que eu fiz vou cumprir. Tem gente que faz voto de tudo, depois não cumpre nada do que votou. Você conhece alguém que votou, que estava na luta, na prova, no acosto? Senhor, se tu me tirar desse problema, se tu me der a bênção que eu tanto espero, Senhor, se tu me der essa vitória, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, e nunca mais vou fazer aquilo outro, e ppp, papapá, fez voto de tudo que é coisa, e não cumpriu nada. Tem gente que é assim. Jonas disse: olha, o voto que eu fiz eu vou cumprir. Ele não cumpriu. Ele pregou a palavra, se emburrou, disse: agora eu quero ver cair fogo, eu quero ver se vai ser destruído. Deus usa de misericórdia porque o povo se arrependeu no capítulo 3. No capítulo 4, nasce uma planta, Deus mata a planta, ele fica com raiva de Deus porque nasceu a planta. Deus diz para ele: tu está com raiva de mim por causa da planta? Está tendo misericórdia da planta? E não do povo, porque tem gente que é assim, irmão. Gosta mais de coisas do que de gente. Só que tem um detalhe, meus irmãos. Só que tem um detalhe. Deus é diferente. Deus gosta mais de pessoas do que de coisas. Entre coisas e pessoas, Deus escolhe pessoas. Sabe? Entre coisas e pessoas, Deus escolhe pessoas. Se for para salvar uma coisa e uma pessoa, Deus prefere salvar. Deus prefere salvar a pessoa. Como crente que somos, nós devemos valorizar mais as pessoas do que as coisas. É ou não é? É assim ou não é? Você conhece alguém que só gosta de alguém porque alguém tem dinheiro? Você conhece alguém que só gosta de alguém porque alguém tem coisas para dar para ele? Essa pessoa não gosta da pessoa, ela gosta das coisas. Quando a gente gosta das pessoas, a gente valoriza a pessoa em detrimento de qualquer outra coisa. Se elas tenham ou se elas não tenham. Se elas são ou se elas não são. Porque a Bíblia Sagrada diz que é na aflição, é no problema, é na dificuldade que nasce a verdadeira amizade. Nasce o amigo. Sabe, aqui eu deixo uma palavra para vocês. Sabe quem é teu amigo? Aquele que mesmo sabendo do teu problema, ele não se afasta de ti, mas tenta te ajudar a sair dele. Aquele que não fica feliz quando vê que você está sofrendo.
Aquele que quando vê você passando alguma necessidade, ele tenta te ajudar. Esse é teu amigo. Aquele que não mede esforço, ainda que tenha que tirar dele para te dar. Ele faz isso porque ele não quer ver o teu coração sofrendo, ele não quer ver a tua vida em ruínas. Mas Jonas não. Jonas capítulo 4. Jonas sobe no monte, se distancia do povo e agora se vire. Eu quero ver só a derrota. Aí Deus muda. Porque muita gente que quer ver a tua derrota vai ter que ver tua vitória, porque Deus é quem vai operar. Porque se você for esperar dos homens, se você estivesse esperando dos homens, você não receberia nada. Mas como diz a palavra de Deus, que os planos do Senhor, em João 42:2, bem sei que tudo podes, e que nenhum dos teus planos pode ser impedidos. Nenhum dos planos de Deus vai ser impedido de realizar na tua vida. Lucas 1:37, a Bíblia diz que para Deus não há impossível. Nada é impossível para Deus. Né? Amém, irmãos? Para Deus nada é impossível. E eu quero finalizar, irmão, porque se eu continuar a live aqui, a gente vai até de manhã nesse texto. E eu digo para os irmãos que no capítulo 1, capítulo 2, 3 e 4 do livro de Jonas, dava para a gente passar a semana pregando sobre ele. Eu estou bem pontuando. Não quero aqui também passar a ideia de que sou um teólogo infinitamente cheio de sabedoria. De forma nenhuma, irmão, sou um cristão. Eu sou um amante da Bíblia. Só isso, eu sou um amante da Bíblia e um adorador do Senhor. Eu quero, nesse momento, pedir para você fazer a sua oração, orar pelo teu amigo, pelo aquele que sofre, entende? Aquele que está, nesse momento, sofrendo. Se você puder ajudá-lo, ajude de alguma forma. Faz uma ligação para ele. Liga para o teu pastor, como pegando aqui a frase, né? Eu vou repetir outra vez porque já entraram algumas pessoas aqui, que a irmã postou aí no Facebook. Será que seu pastor ligou para você perguntando se você tem algo em casa para comer? Será que teu pastor ligou para saber como é que você está? Aí eu digo assim para você nesse momento, irmão, liga para o teu pastor, diz assim, pastor, você está bem? Pastor, eu queria fazer uma oração pelo Senhor, posso fazer uma oração por você? Porque talvez o teu pastor esteja amargurado, com o coração tanta dificuldade. Você nem imagina o que é ser pastor. Você nem imagina o que é ser pastor. Você não tem nem ideia. Tem pessoas que se gabam. Você nem imagina o que é ser pastor. Não é? Então faça isso nesse momento. Quem sabe você pode mandar uma mensagem do WhatsApp. Quem sabe você pode ligar para a pessoa e orar. Tá certo? Eu quero finalizar dizendo que Jonas é o exemplo do profeta que nós não devemos ser. Um profeta que foi chamado por Deus no capítulo 1, um profeta que expressa que fez um voto no capítulo 2, um profeta que teve uma nova chance no capítulo 3, e um profeta que não cumpriu, não amoleceu o coração quando era para ter um coração amolecido. Nós não devemos ser como Jonas. Nós devemos ser obedientes ao chamado, nós devemos cumprir o voto, nós devemos pregar a palavra e nós devemos ficar felizes quando Deus opera favorável às pessoas, ainda que a gente não concorde com aquilo que Deus fez. Tá certo? Porque não fomos chamados para concordar, nós não fomos chamados para concordar, nós fomos chamados para obedecer. Vamos orar? Bendito Deus e eterno Pai, em nome de Cristo eu quero agradecer a Ti, Senhor, por essa live, pela palavra que Tu colocou em meu coração para transmitir para Teus filhos que neste momento estão a me ouvir. Quero orar, Pai querido, a favor de todos aqueles que estão nesta live e aqueles que estarão no futuro próximo quando estiverem vendo este vídeo. Ó Deus, que Tu entre no coração daqueles que precisam de renovo, que precisam, meu Pai, de força, que precisam de alegria para Te servir, como disse o salmista no Salmo 51, ó Deus, que dá-me de volta a alegria da salvação. Eu quero, meu Pai, neste momento, para a glória do Teu nome, Senhor, Te pedir que Tu estenda Tuas mãos para abençoar a cada vida, a cada família,
e que aqueles que, ó Deus, estão frios espiritualmente, que eles possam tomar fôlego, que eles possam encher o pulmão de ar e dizer assim, como disse Isaías no capítulo 6, eis-me aqui, envia-me a mim, está de volta na tua presença. Deus querido, peço tua paz, tua bênção. Também oro por aqueles que estão sofrendo, por aqueles que estão doentes, por aqueles que tiveram percas, por aqueles que estão, ó Deus, nesse momento necessitando da tua ajuda. Que tu seja, ó Deus, assim como tu fosse com Nínive, que tu seja misericordioso para com as nossas vidas e para com todos. Assim eu oro, em nome do teu Filho Jesus Cristo. Todos podem dizer amém. Amém. Que Deus abençoe. Amém. Edson, Deus te abençoe. Deus te abençoe. Fique na paz. Até a próxima, se Deus assim nos permitir.